Fala, craquidásculos! Tudo bem, pessoal? Galera, vocês querem uma revisão de história geral? Querem uma revisão de Grécia Antiga que eu tenho certeza que vai aparecer na prova do Enem? Outra coisa, quer conceitos políticos do mundo antigo? Quer falar um pouquinho de conflitos do mundo antigo? Vamos fazer o seguinte, pessoal, fique comigo até o final desse vídeo porque eu estou trazendo exatamente isso. É a galera Dasclos, é o professor Pedro, pensando em vocês nessa reta final para o Enem. Beleza? Vem comigo porque a gente vai discutir exatamente isso que vocês já estão vendo aqui, a Grécia Antiga, beleza? E claro, olhando para a sua realidade, olhando para o momento de revisão. Pessoal, eu já vou convidar vocês, para quem não está inscrito no nosso canal, para inscrever nele, tá certo? Porque ao longo dessa reta final para o Enem, nós da equipe Dasclos estamos trazendo várias e várias aulas para vocês, conteúdo gratuito e de qualidade. Beleza, pessoal? Também não deixe de curtir o vídeo aqui, de deixar o seu joinha, tá bem? Ah, e ativar o sininho das notificações, porque como todo dia teremos vídeos novos, isso só vai ajudar os seus estudos. Vamos lá então? Vamos começar olhando para a Grécia Antiga? Eu pensei essa aula para você, você que está aí com um tempo corrido, você que está aí com toda essa realidade adversa, o que eu fiz? Preciso trazer algo para eles, preciso trazer algo para o público Dasclos, preciso trazer algo para o estudante assíduo aqui do nosso canal, olhando para a Grécia Antiga. Vamos começar então, porque eu estou separando os períodos, né, dessa história grega. Vamos pegar o primeiro período aqui, como a gente pode observar, o período pré-homérico. E o que vocês têm que guardar? Olha só, eu vou fazer explicações rápidas aqui para vocês e vou pontuar o que é importante para esse tópico, para esse período da história grega. Como vocês podem ver, eu estou chamando a atenção para o segundo milênio antes de Cristo, até por volta do ano de 1100 antes de Cristo. Tá bem? Ou seja, nós estamos falando regionalmente aí dessa região que eu apresento nesse lindo mapa, como vocês estão vendo aqui, certo? A região da Península Balcânica e uma região, pessoal, que dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, pouco mais de um milênio, teve essas civilizações, a civilização cretense e a civilização micênica, como exemplos interessantes de grupos populacionais ali dentro daquela área. Além disso, o próprio mapa já faz esses recortes para a gente, como vocês podem notar aí, de processos de invasões e migrações para aquela determinada área, como esses povos, os dórios, os jônios, os eólios, os aqueus e assim por diante. Tá bem? Vocês estão vendo que eu estou sendo bem sucinto para que vocês percebam como que a Grécia vai ser um conglomerado de povos, dando origem, evidentemente, a uma civilização, a civilização dos helenos, como eles próprios se autodenominavam, tá bem? E olhando para a condição geográfica. Além disso, é muito importante a gente analisar essa perspectiva geográfica, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, pessoal, como vocês podem notar, eu estou falando de uma área com vários recortes geográficos, né? É muito interessante isso, ou seja, não dá para a gente chamar a atenção aí para algo regular do ponto de vista da geografia e do ponto de vista do relevo também não. Tá bem? Isso tem um aspecto importante para a composição da história dos povos helenos, para a história dos gregos, correto? Agora, dentro desse período pré-homérico, o que você tem que guardar, chamando a atenção para todos esses povos? Pedro, tá indo para o final, eu estou na correria com meus estudos, eu tenho que guardar jóias. Calma. O que vocês vão ter que pensar desse período para contribuir para os estudos é, aqui nós estamos falando de um período de formação da civilização grega a partir desses movimentos de imigração, a partir dessas civilizações, como vocês estão vendo aqui, a cretense e a micênica, e outra coisa muito importante, a partir de diásporas, né? É o que nós chamamos da primeira diáspora grega que aconteceu dentro desse período para contribuir para o povoamento da região. E aí fica uma outra observação, acontece nessa área, acontece nesse contexto, o povoamento da região. Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o próximo aqui, o período homérico, Pedro. E aí, só que você falou e não explicou pra gente por que você está chamando de pré-homérico e homérico, ou seja, usando até o prefixo, né? Olha só, povo, eu vou chamar a atenção para o nosso glorioso amigo professor Josi, porque ele pode ajudar a gente com as narrativas do poeta Homero, a Ilíada, a Odisseia, tá bem? Ou seja, pessoal, quando a gente analisa o contexto que eu colocava agora há pouco, pegando evidentemente o pré-homérico, analisando esse milênio, né, que eu colocava para vocês, a gente
coloca que as fontes históricas estiveram mais relacionadas à arqueologia, tá bem? A análise, evidentemente, da situação que a arqueologia e que a produção arqueológica nos traz. Quando a gente olha para o período homérico, o que os historiadores... Uma das fontes, na verdade, né, além da arqueologia e tudo mais, que foram sendo cada vez mais utilizadas foram exatamente as narrativas do poeta Homero. Isso foi tão forte que durante essa temporalidade que eu estou colocando aqui para vocês, olha lá, de 1100 a por volta de 800 a.C., nós colocamos aí as obras do Homero, as narrativas do poeta Homero como sendo importantes fontes históricas. Guardada essa observação, Pedro, o que eu tenho que saber com relação ao período homérico? Tá vendo esse quadro aqui que eu estou enfatizando com vocês? A formação das polis? É exatamente isso que você tem que guardar, a formação das famosas cidade-estado gregas. Vamos lá, é muito importante uma coisa, a Grécia não teve uma unidade político-administrativa, como por exemplo dá para gente discutir com os romanos. Isso é um ponto fundamental para a análise de vocês aí, tá bem? As questões, as perspectivas geográficas que eu colocava agora há pouco para vocês, faz toda a diferença para a gente entender por que os gregos eles não tiveram essa, digamos, união entre eles. Os aspectos geográficos, eles foram bem fortes nesse sentido. A distância, né? A dificuldade, a irregularidade dos relevos dificultava a comunicação entre esses povos e, consequentemente, dificultou uma unidade entre eles. Só que, para nós chegarmos à formação das polis, nós vamos passar por alguns caminhos. Então, por mais que eu queira que vocês coloquem como algo central no período pré-homérico a formação delas, é interessante esses tópicos que eu trago para vocês. Para isso a gente vai para uma determinada base. Olha lá que interessante, formação das comunidades gentílicas lideradas pelos pátrios. Nesse contexto, né, ali na passagem do período pré-homérico para o período homérico, a gente percebe essa formação de comunidades que eram lideradas por um páter, ou seja, um homem que tinha funções executivas, administrativas. Na verdade, eu estou colocando assim, em comparação a aspectos, a conceitos políticos mais contemporâneos, mas são lideranças de grupos ali que viviam, evidentemente, das terras. Só que nós estamos falando de uma região onde que geograficamente tem essas irregularidades, e a gente também pode colocar uma região onde que o solo, tá bem, comparado a outras áreas, não era tão fértil assim. E aí o que a gente percebe ao longo do processo? Migrações e tudo mais, crescimento populacional, um aumento dessa população de maneira considerável, né? Uma intensidade demográfica cada vez mais forte. É bem verdade uma coisa, o espaço de tempo que nós estamos colocando ele é considerável. Agora, do crescimento populacional junto com essas questões geográficas, pessoal, fez com que as disputas por terras, elas ampliassem. Quando a gente fala que aumentava as disputas por terras, consequentemente a gente vai vendo uma determinada desigualdade no sentido de forças. Tá bem? Além, então, dessa questão da terra praticamente ir se tornando de poucos, né? É o que nós chamamos da terra se tornando propriedade, uma propriedade mais particular, muito em função da força, nós precisamos entender outra questão muito importante, tá bem? A formação das demos. Eu coloco isso daqui porque vai fazer toda a diferença quando a gente for analisar a situação dos atenienses. Vamos lá, é o seguinte, as demos, como vocês estão vendo aqui, eram povos, né? Na verdade, povo, né? Povoado. À medida que o crescimento populacional ele foi acontecendo, foi tendo junção ali de várias comunidades, né? A gente pode até falar das comunidades que saem dos genos, avança, por exemplo, as frátias, as tribos, até formar essas grandes comunidades dentro de determinadas regiões. A união dessas determinadas demos, junto a um movimento de disputa, criando evidentemente as elites, dá origem então à base, presta atenção nisso galera, a base de organização para entendermos a civilização grega, a base de organização política dos gregos. Qual, Pedro? As polis gregas, as cidades-estado. Tá bem? Pode prestar atenção que eu fiz um percurso saindo de uma determinada comunidade mais localizada, vamos pensar assim, menor, para ampliar, evidentemente, a partir de um crescimento populacional atrelado a questões geográficas, para a gente chegar, evidentemente, nessas cidades-estado. Mas vamos lá, Pedro, por que cidade-estado?
Por que você está colocando o termo estado na frente de cidade? É porque essas cidades, elas tiveram autonomia entre elas. Evidentemente, um todo delas forma uma civilização. E é muito interessante para a gente perceber que há uma diversidade considerável dentro dessa Península Balcânica, nessa região aí do Mar Egeu. Tá bem? Então, colocar polis, colocar cidade-estado é perceber que cada uma dessas cidades tiveram autonomia, organizações específicas, condições particulares bem específicas. Tudo bem? Favorecendo, evidentemente, a nossa ideia inicial de que os gregos não tiveram uma unidade político-administrativa centralizada. Quer ver o exemplo de duas polis? Vamos para elas? Tá aí para vocês, pessoal. Eu estou chamando a atenção aqui para o período arcaico, chegando ao período clássico. Como vocês estão vendo, vai de por volta de 800 a 500 a.C. São datas aproximadas. E eu trago uma primeira cidade para vocês aí, Esparta. Alô, espartanos! A cidade militarizada, como vocês serão cobrados, como o Enem vai cobrar de vocês. E falar de Esparta é trazer um exemplo considerável, tá certo? Para tratar do que eu chamo de polis, ou pelo menos nas condições específicas das polis. Vamos lá, rapidinho, para vocês não ficarem tão preocupados com os detalhes, eu chamo a atenção para a sociedade espartana e para a política espartana. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para vocês perceberem que a sociedade girava em torno da atividade militar. Estão vendo essas classes? Os espartanos, os periecos e os ilotas? Classes essas que estão hierarquizadas muito em função da condição da guerra, da atividade militar, e outra coisa, da dominação das terras. Os espartanos, a elite, né? Descendentes dos fundadores, os periecos, camponeses, comerciantes, artesãos. Tá vendo? Há uma movimentação econômica considerável dessa sociedade. Tá bem? E, os periecos participavam também de guerras, tá bem, pessoal? Ilotas eram servos, esses sem direitos políticos alguns. Quer dizer, há uma hierarquização, Pedro? Sim, é preciso entender essa hierarquização. Também acho que é importante. Os nomes é aquela questão, né, pessoal? A gente precisa ir colocando-os nos seus devidos espaços. Politicamente falando, a gente não vai sair muito desses aspectos. Como vocês podem notar, é um regime oligárquico, né? Aí aparece um primeiro conceito político para o mundo antigo, para nós, ou seja, esse determinado contexto chamando atenção para governo de poucos. E eu trago algumas instituições também para vocês entenderem, né? Diarquia, diarquia na verdade é um sistema, né? 2 reis, um com função militar, outra com função política. A Ápela, a Gerúsia, o Eforato, né? Formado por 5 éforos. O que eu quero colocar para vocês é essa sociedade militarizada, tem essa organização política, fechou? E essas instituições e esse sistema corrobora para a gente entender essas condições militarizadas, né? Olha lá, é uma grande assembleia. Vamos pegar, por exemplo, o Conselho dos Anciãos, os mais velhos, pessoas acima de 60 anos, os melhores guerreiros. Tá bem? Então, fica aí de observação para vocês o que nós chamamos a atenção para a Esparta dentro dessa Grécia Antiga. Dá uma olhada no próximo aqui, galera, os atenienses. E tá vendo que eu estou colocando de uma maneira geral para vocês a polis intelectual? É só para trazer, arregimentar uma ideia aí. É evidente que os atenienses tiveram atividade militar e é evidente também que em Esparta nós tínhamos uma composição política interessante e tal. Agora, aqui eu estou falando de algo mais considerável, muito em função da filosofia. Alô, Samu! O professor Samu pode ajudar a gente também nesse aspecto. A divisão da sociedade respeitando o princípio de guerra, Pedro? Não. A divisão da sociedade respeitando o princípio do poder das terras e assim por diante. Eupátrida, dono dos melhores terras. Georgóis, pequenos proprietários. Demiurgos, comerciantes e artesãos. Os estrangeiros tratados como os metecos. E aí, para o que vocês estão fazendo, porque aparece a palavra escravo aqui. Principalmente com os atenienses, os escravos, eles vão ter uma base sustentatória da sociedade. Pedro, me explica melhor isso. Do ponto de vista até da ideia de modo de produção, nós estamos falando do modo de produção escravista aqui. O escravo não era um escravo racial, tá bem? Um escravo do tipo plantation, mas um escravo, galera, prisioneiro de guerra, por dívidas. E esse escravo realizava as mais variadas funções dentro da sociedade, a ponto de vermos escravos que eles acompanhavam as crianças para as escolas, os famosos pedagogos, né? Escravos que realizavam atividades como, por exemplo, o comércio, ou seja,
a conjuntura, a condição, ela favorece a gente entender como que Atenas voltou sim à sua condição produtiva, à sua condição econômica, tendo no escravo a sua determinada base. Agora, preste atenção nesse tópico que eu estou trazendo para vocês sobre os atenienses, e aí a gente chega num segundo momento mais importante da nossa aula, que vai ser o surgimento da democracia dentro de Atenas. A democracia, olha só demos que eu colocava agora há pouco para vocês, governo do povo, governo das demos. Pessoas, até os atenienses alcançarem isso com Clístenes em 510, perpassou vários sistemas de governo ali dentro. Primeiro momento, uma monarquia, na figura do Basileu, o rei, né, chefe de guerra, juiz e o sacerdote, tá bem? Outra questão importante, depois da derrubada desse Basileu, formou-se um governo dos arcontes, arcontes ali, como vocês estão vendo, né? O arcondado, quer dizer, um governo de tendência oligárquica, 9 arcondes sendo estabelecidos como governantes dessa polis, né? Tivemos ali entre o regime oligárquico e a tirania as famosas reformas draconianas, as reformas de Solon. Solon foi mais incisivo em reformas, por exemplo, trazendo a abolição da escravidão por dívidas, estabelecendo um critério censitário de divisão da sociedade, tudo em função de conflitos entre classes que aconteciam dentro dessa sociedade. O Enem é uma prova que gosta muito desses determinados conflitos históricos, chamando atenção para como movimentos, eles levam pessoas a conquistar direitos, os famosos movimentos sociais. É claro que eu estou fazendo uma comparação com outros contextos, mas só para vocês entenderem a importância disso daqui, né? Aliás, antes de chegarmos à democracia, necessitamos passar pela tirania, né? Um governo mais centralista, que em um contexto conflituoso, foi estabelecido com um objetivo de trazer a estabilidade, de trazer a calmaria, né? Mas claro, vamos colocar essa tirania aqui como aquela que deveria respeitar algum princípio do povo, e assim por diante. É evidente que isso não surtiu efeito a partir de uma regimentação de pessoas, até de revoltas, e aí Clístenes, um legislador, lidera um movimento de estabelecimento da democracia, a famosa democracia ateniense. Surge então o regime político que nós vivemos hoje. Tá bem? E por que eu coloco abaixo de democracia, cidadania e ostracismo? Porque com ela vem esses dois conceitos. Cidadania é quem vai participar, o cidadão, o ser cidadão, aquele que estará integrado ao processo político e assim por diante. Tá bem? Então, não podemos considerar que essa democracia todos participavam. Não, apenas os cidadãos que estavam ali dentro. Ou seja, os nascidos na polis, tá bem? A elite e assim por diante. Outra questão importante, o ostracismo, uma maneira de proteção, galera, dessa determinada democracia. Porque aquele que não concordasse com a decisão da maioria estaria excluído, né? Seria exilado por 10 anos da polis, porque era um empecilho. Volto a falar, gente, tem várias outras instituições, mas isso é o que você precisa para hoje, para preparar aí para essa reta final para o Enem. Vamos caminhar para o final aqui? Dá uma olhada aqui, pessoal, no que eu estou trazendo do período clássico para vocês, né? O período clássico que vai ser colocado aí em contextos, por exemplo, entre o período arcaico e olhando um pouquinho para a condição do período helenístico. O que vocês têm guardado do período clássico, Pedro? Vocês têm guardado, pessoal, esses dois conflitos, as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Conflitos esses que marcaram a ascensão, o apogeu da civilização grega e conflitos que marcaram a decadência e a conquista dos macedônios dentro desse determinado movimento. As guerras médicas que eu tenho que lembrar, guerra contra os persas, né? Médicas, até porque os persas eram chamados de medos, aí vem esse nome, tá bem? Ou guerras médias, ou guerras greco-persas. Agora tem um ponto muito importante. As polis gregas, a partir de várias batalhas, elas se aliaram para derrotar os persas naquilo que ficou conhecido como Liga de Delos, né? Muito em função da região de Delos ali ser o local depositário dos impostos e assim por diante. Conseguiram expulsar os persas, Pedro? Sim. Conseguiram, então, uma vitória? Sim. E disso vai começar um movimento de decadência. Como, Pedro? Me explica melhor isso. Os atenienses vão tentar capitanear ali uma liderança mais aguda a essa Liga de Delos, ou seja, as cidades, estados ali
da Península Balcânica. Isso vai incomodar muita gente, por isso que eu coloco ali para vocês, início do imperialismo ateniense. Tá bem? Após essa vitória, essa ideia de Atenas levou a algumas movimentações de resistência. E foi isso que os espartanos fizeram, como vocês estão vendo aqui, ó, formando a Liga do Peloponeso, uma liga das cidades dissidentes, e assim a gente chega a um conflito conhecido como Conflito do Peloponeso, Guerra do Peloponeso, que colocou várias polis. Dá uma olhada nesse mapa, porque esse mapa ajuda muito a gente perceber Atenas e os seus aliados, Esparta e os seus aliados, e claro, os territórios neutros. Por esse mapa, pessoal, fica claro como que aquilo que estava, pelo menos numa situação mais de união, em torno de um objetivo comum, que era derrotar os persas, infelizmente se fragmentou. E o que a gente percebe para esse contexto? Vamos para o último período aqui, o período helenístico, que vai de 338 a por volta de 136 a.C. Tá bem, pessoal? Vocês têm que trabalhar uma seguinte noção. Foi o momento em que os macedônios conseguiram invadir essa região, conquistar essa região e, como vocês estão vendo aí, dominar a área, a dominação dos macedônios. E esses macedônios, galera, que tiveram como um grande governante o famoso Alexandre o Grande, que foi educado ali por nada mais, nada menos que Aristóteles. É interessante o período helenístico, vocês vão ter que lembrar o seguinte: foi um período de dominação dos macedônios, sim, mas foi um período de formação do helenismo. Helenos, né, eram os gregos, como eles se autodenominavam. Agora, esse helenismo, ele parte do seguinte princípio, até porque nós estamos falando de um império macedônio, tá bem? Foi o momento em que as características das polis gregas foram sendo espalhadas para o Oriente, né? A formação, por exemplo, das cidades, não à toa a fundação das várias cidades de Alexandria, como vocês podem ver aí em mapas, em história e assim por diante. Então, esse foi um contexto onde nós tivemos não vou falar pela primeira vez de maneira muito sistematizada, mas do ponto de vista de uma unidade a gente pode considerar isso, né? Quer dizer, elementos culturais do Oriente com elementos culturais do Ocidente, formando então o famoso período helenístico, tá certo? Até a conquista dos romanos, que é tema para outras aulas, vocês também vão acompanhar aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Olha só, essa foi uma revisão onde eu tentei olhar para período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Faço essa observação, preste atenção nos espartanos, preste atenção nos atenienses, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar no Enem, porque isso cai sim, não apenas em história, mas nas ciências humanas como um todo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar o joinha aqui para vocês, ative o sininho das notificações e, é claro, para quem não está inscrito, se inscrevam. Muito obrigado, povo! Até mais! Tchau, tchau!